Então, a gente está aqui dando sequência e explicando para vocês um pouquinho melhor sobre esse projeto do Veste Vida. E ele nasceu, até eu e a Sandra aqui conversando, né? A gente lembrou o dia que a gente se aproximou mais, a gente foi num summit, né, na Igreja Batista. E a gente sentou, eu cheguei atrasada, né? Eu também. Eu também. E a gente sentou, eu sentei assim do lado dela, falei, ai, oi, Sandra, tudo bom? E quando a gente foi pro café, as únicas duas cadeiras que estavam escrito reservado, foi a que a gente sentou. Então ela sentou em uma e eu em outra. E hoje a gente vê que tudo isso faz sentido. A gente estava reservada para fazer esse projeto. E a gente começou a brincar, né? E começamos a estreitar os nossos laços por causa dessa coincidência. E hoje eu entendo que tudo faz sentido. Nós éramos reservadas para ter essa conversa. Nós começamos a conversar e em conjunto a gente começou a se questionar o que a gente pode fazer, né, através da moda, tanto eu quanto ela trabalhamos nessa área, o que a gente pode fazer para estar ajudando tanto as empresas quanto as pessoas. E então a gente começou a dar sequência no projeto, que a gente chamou depois de Veste Vida, e tornou uma proporção, né, graças a Deus, que a gente está conseguindo ajudar muitas pessoas e a proteger as vidas que nos protegem. Então, Sandra, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, o que tu faz na vida real, né, que a gente brinca, né, no projeto, o que a gente faz na vida real, né, a tua trajetória na moda, né, e o que te trouxe aqui a encaixar nesse projeto. Eu tenho a Donair, que é uma agência de modelos, existe já há 8 anos. A Donair faz 8 anos, agora em 2020. E eu comecei como modelo, né, muito criancinha, e aí só que com 19 anos eu já sabia que eu queria ser empresária. Então eu acabei não indo para fora como modelo, até porque eu também não sou tão alta, né, gente? Então eu vi que era melhor ficar do outro lado. E quando eu tinha 20 anos eu decidi que eu queria ter uma empresa, tudo que eu entendi era sobre moda e sobre esse mercado de modelos, e aí foi onde eu abri a Donair, com 21. E bom, dentro desses 8 anos de empresa, eu tive muito relacionamento com a indústria. Não na parte de produção de produto, mas na parte, né, da venda dos modelos, desfiles, fotos. Então eu acabei tendo esses contatos. Além da moda, eu gosto muito de política, eu estudo gestão pública, inclusive, e também participo de alguns projetos sociais, que é a minha paixão, né? Eu trabalho para o Ubuntu, que é uma marca social que investe em projetos na África, e aqui também eles têm um trabalho muito bonito com moradores de rua, e eu sou embaixadora da marca. A Playing for Change, que é uma marca mundial também que constrói escolas em comunidades carentes. A gente está tentando trazer a Playing for Change aqui para Balneário Camboriú, para o nosso bairro São Judas, né, que é o bairro mais carente que a gente tem. E, além disso, tem o Janeiro Branco, que é a ação com a qual eu mais me envolvi no ano passado. A gente fez esse link com a Secretaria de Saúde, porque o Janeiro Branco ele traz os assuntos da saúde mental. E aí a gente sempre participava dos eventos da Prefeitura junto com a Secretaria de Saúde, levando informação de saúde mental para as pessoas nos bairros. E uma das coisas que a gente mais fazia era o abraço. Né, de abraçar a pessoa por mais de 20 segundos e explicar a importância daquele abraço, como aquilo aumenta a imunidade, como aquilo, todos os benefícios psíquicos, emocionais que o abraço traz, que é uma coisa tão simples, né? E até tá fazendo falta ultimamente, e tá fazendo né? falta, exatamente. Aí quando veio isso tudo pra gente, agora a gente não vai mais poder abraçar, é o que eu mais sinto falta. Eu postei ontem ainda. Sim, falei, se me perguntarem, o que eu mais sinto falta é do abraço. E aí quando começou isso tudo, eu comecei a ver, porque eu tenho amigos no mundo, né? Então eu tenho amigos que moram na Ásia, tem um amigo meu que mora em Xangai, ele chegou no dia 20 de dezembro aqui em Floripa, encontrei com ele, e aí ele começou a falar sobre a epidemia que estava tendo lá. Mas até então, eu imaginava que era uma coisa tão distante. Não, eles vão tratar isso, não vai chegar aqui. Isso foi em dezembro. Quando foi agora em março, no dia 27, eu tenho amigos da Europa, que são políticos, e eu tenho negócios com eles na Grécia, e eles viriam para um evento. E, de repente, a minha amiga me liga e fala, Sandra, o voo meu e do Stelios foi cancelado por causa do Covid, agora eu estou preocupada. A Turquia cancelou todos os voos. Quando isso aconteceu, foi quando me deu aquele gelo. Foi uma semana antes do decreto aqui. Né? E foi mais ou menos naquela época que a gente estava se encontrando naquele evento. Tanto que eu não fui nos outros 2 dias de evento, porque eu já fiquei com medo. Falei, então melhor ficar em casa. Eu já me autocoloquei em casa. E aí, quando chegou na Europa e eu vi aquilo tudo, eu falei, não, realmente isso vai vir. E aí, bom, foi um encontro de corações e de propósito, né? Com certeza, não tenho dúvida disso. Então, como eu estava colocando, acho que cada uma de nós tem algo para se doar. E a gente foi se complementando.
Então, por exemplo, eu venho da indústria, né? Trabalho há quase 25 anos na indústria da moda. Eu costumo dizer que eu sou uma estilista chão de fábrica, que eu entendo dos processos e da parte fabril. Né? Então, desde muito cedo, eu sou da primeira turma de moda do estado, eu tenho contato com as empresas e as confecções, tanto na parte da confecção quanto na parte da produção dos tecidos. Então, como também na escola, tem essa questão dos processos, como também na consultoria, onde eu conheço a realidade e tenho a facilidade de ter amizade com os donos de fábrica. E acho que esses nossos contatos, tanto os meus, e quando a Sandra veio com esses contatos na parte da política, na parte da gestão e de pessoas que poderiam nos ajudar de forma mais abrangente, eu acho que isso que começou a incorporar dentro do projeto. E eu vejo que essas nossas habilidades juntas é que a gente conseguiu fazer com que a coisa andasse. Então, cada uma realmente fica, né, sob uma tutela. Né? Então, eu queria que tu falasse um pouco, Sandra, como que foi essa tua entrada e o que tu conseguiu fazer com esses teus contatos para a evolução, né, do Veste Vida. Porque eu acho que isso teve assim, também, ali, apesar de tudo isso, é uma pessoa que pesquisa muito. Então, assim, a gente fica mais, às vezes, na operação e a Sandra é aquela pessoa que vê tudo que está acontecendo na mídia, fala com todas as pessoas. Então, o nível de informação que ela tem é o que, às vezes, ela trazia para a gente para ir sinalizando o que a gente deveria fazer. Né? Então, eu queria que tu colocasse um pouco como é que foi essa tua entrada com os teus contatos e com esse teu universo que tu já veio pesquisando e sabendo antes, né, o que ia acontecer. É interessante isso, porque quando a Mirvana me provocou e falou, Sandra, se tiver alguma ideia do que a gente possa fazer, eu tô dentro, né? Eu nem tinha pensado em fazer nada, né? A Mirvana, eu tava na quarentena, estocando papel higiênico, comida, e a Mirvana veio, não, se souber o que fazer... A primeira ideia que veio bom, temos contato na indústria, só que o contato da indústria, ele tem um limite, né? Eu tenho contatos na indústria, a Mirvana tem muitos contatos na indústria, mas além disso tem o know-how de como fazer o produto, porque isso eu não tenho. Eu tenho a parte de, posso conversar com alguns clientes meus que contratam modelos, mas a parte de executar realmente, de fazer o produto, não, isso é assim, é esse tecido que vai, eu não tenho know-how nenhum, e aí eu acho que é onde veio essa explosão de que deu tão certo, tão rápido, para a gente conseguir em 2 semanas ter a quantidade de mais de 25 mil itens entregues do momento que o projeto iniciou. 2 semanas depois a gente já tinha entregue 25 mil e estava rodando milhares de outros mais itens. Então isso com certeza veio desse know-how da Mirvana. O que eu consegui, que sinto que eu consigo agregar um pouco mais, além da criatividade nas ideias, realmente engajar pessoas, porque hoje em dia, na verdade, eu acho que a gente precisa entender que tudo está linkado. É aquela discussão, né, que até o Ricardo Amorim, economista, falou outro dia. Não existe dilema entre a saúde e a economia. Elas dependem uma da outra. Porque agora, por exemplo, a Itália está entrando no pior momento da vida dela, né, como país, numa crise muito maior do que a Segunda Guerra Mundial, do que após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ela pensou, economia primeiro, né, vamos abrir, vamos deixar acontecer. Demoraram para entrar na quarentena e aí, depois que tu já entrou no isolamento, já estando pesteado, por dizer assim, né, já estando com aquele problema de uma forma que é incontrolável, aquilo vai afetar a economia. Então, se a gente conseguir adiantar as ações, a gente vai conseguir também ter um impacto na economia. Então, o mundo está muito conectado, uma coisa depende da outra. E nesse projeto que a gente tem, depende da política, depende de conhecimento de mundo, saber o que está acontecendo, saber o que estão usando lá na Alemanha, por que está dando certo. Na República Tcheca, eles se salvaram por quê? Por que eles têm a curva achatada? Porque toda a população usou máscara. Então, essa informação, antes do ministro começar a falar de que as pessoas tinham que usar máscara, a gente começou a fazer máscara para distribuir de tecido e pessoas vindo brigar com a gente no Instagram. Não, porque vocês estão sendo irresponsáveis, vocês não podem fazer isso. Mas uma simples pesquisa de mundo, que não é muito difícil, porque hoje a gente tem internet, né, acesso a fontes seguras, tem fake news, mas tem muita coisa segura também, a gente consegue, né, estar em outros lugares e por ter amigos em outros lugares também confirmar aquelas informações. Então, a gente já estava distribuindo máscara de tecido a partir do momento que o ministro diz, não, agora a gente aconselha, faça sua máscara em casa, a gente já tinha informação, já estava produzindo e aí as pessoas vieram, eu quero máscara, né, então... Até no começo eles não aceitavam, teve lugares que a gente queria doar, supermercados. Não, mas isso aí a gente não quer, isso aí não funciona. E, enfim,
que eu vejo também, eu acho que a gente entrou numa vibração positiva. Eu acho que esse foi o lance, assim, que a gente não conseguia entender como que não ia dar. A gente só sabia que ia acontecer, a gente ia conseguir fazer. Tanto que foram surgindo encontrando soluções, né? Outras soluções e outros produtos, né, Sandra? O que faltava a gente ia resolvendo. Exatamente. A secretaria pedindo... Esse, por exemplo, né, que a Andressa, secretária de saúde, falou, meu Deus, a gente precisa muito disso, está em falta. Agora tem dentista vindo pedir pra gente, porque está em falta para venda. E, enfim, a gente foi construindo. Mas eu acho que o link, a parte, só para encerrar a fala, é o link entre tanto a parte de produção, a parte de empresas que poderiam contribuir com tecido, com mão de obra, como saber o que está acontecendo no mundo, que ações a gente poderia adiantar para evitar que a gente chegue no caos que chegou do outro lado, o que da nossa parte, do que a gente consegue produzir, a gente pode usar de ferramenta para combater isso. E por outro lado também, como a gente fala, é um globo, né? Está tudo conectado. Nós incluímos médicos no nosso projeto. Isso é um ponto muito importante que não pode ser ignorado, que desde o primeiro momento, quando nós criamos o grupo da missão, nós incluímos 4 médicos, um infectologista, a doutora Raquel, que mora na Suíça, o marido é médico, também é alemão, então também tem conhecimento de mundo, né? O Felipe, que é um médico do Rio de Janeiro, mas que também nos traz essa realidade de como a coisa está acontecendo lá, onde a gente soube que, inclusive, médicos estavam usando saco de lixo por falta de EPI. Então, quando entrou naquela discussão de, mas não tem certificado da Anvisa, será que a gente vai conseguir fazer? Aí foi quando a doutora Raquel e o Felipe falaram, olha, se vocês não fizerem e faltar, eles vão usar saco de lixo, porque essa é a realidade. Essa é a verdade, isso é o prático. Então, você tem que ir para o mundo prático. Né? Não adianta, tem muita gente que barra na teoria e nem não faz nada. Então, isso é um material... Aí a gente começou a criar isso. É um material emergencial. Isso não tira a responsabilidade do Estado de trazer o material certificado, de ir atrás, mas a gente entende que no momento de pandemia, esse produto vai faltar. Talvez o Estado realmente não consiga, como é o que já aconteceu com várias cidades desde o início, quando a gente começou a fazer o projeto, a gente viu essa carência, e esse material realmente pode salvar a vida de um médico, porque na hora da emergência, se ele não tiver aquele produto que hoje a gente faz com todo o amor do mundo, com o melhor tecido que a gente consiga, ele vai usar um saco de lixo. Então, é melhor ter do que não ter, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, eu acho que esse link, tanto da parte dos médicos, a parte política, a parte de informação, é o que realmente também trouxe muita praticidade para o nosso projeto. Sim, e é uma coisa assim que a gente não... A gente imaginou que ia ser uma semana, né? A gente não, uma semana, daqui a pouco volta tudo ao normal. E, obviamente, que não foi, a gente vai estar dando sequência, não é, né? A gente está só no começo disso. Até, assim, a gente recebeu uma doação de um local para a gente dar sequência no projeto, né? Provavelmente, eu acho que a gente vai transformar numa ONG, alguma forma de associação, para seguir ajudando, né? A nossa missão agora é trazer a sustentabilidade desse projeto, Exatamente. Porque a gente tem que voltar para as nossas atividades de empresa, mesmo com todas as limitações, mas isso a gente sabe que vai continuar sendo necessário por alguns meses, pelo menos, né? E, Sandra, eu acho que também a gente comentou antes entre nós, eu acho que essa questão da solidariedade. Né? Então, assim, a união que a gente conseguiu, esse positivismo, essa junção de várias pessoas, de vários estados até, né, que passou de Santa Catarina, que a gente está com pessoas de São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, até o Pernambuco, né, o gestor da Riachuelo estava no nosso grupo, ele nos procurou para replicar lá. E vejo que isso é uma constante, né? Como é que tu vê essa função da solidariedade nesse momento de mundo, né? Que eu acho que tu tem essa expertise de outros projetos sociais. Como é que tu vê especificamente nesse momento? Eu acho que o ponto mais positivo de tudo que a gente está vivendo é esse. A lição que vai ficar é uma lição que o Brasil precisava, infelizmente, aprender. Eu até li uma Forbes recentemente que falava sobre essa parte do terceiro setor, né, da solidariedade, das ações sociais, e ela citava que o Brasil estava no ranking, se eu não me engano, 122, ou seja, muito longe de ser um país solidário, de ser um país com empresas engajadas, de ser um país que tivesse essa parte bem desenvolvida. E comparava que os países mais desenvolvidos no mundo são os que estão ocupando os primeiros rankings em solidariedade. Então, hoje, nós nos vimos forçados, né? Algumas pessoas, eu já sou suspeito de falar, porque eu sou apaixonada por projeto social, se eu puder, eu largo a minha empresa de lado, fico só fazendo isso, é porque a gente tem que viver, né? Mas enfim, o país como um todo, a sociedade, foi obrigada a parar. A gente foi obrigada a valorizar os médicos, né? Os médicos vêm sendo desvalorizados, é uma classe há muito tempo.
tanto quesito de salário quanto de respeito da sociedade. Agora a sociedade inteira parou para aplaudir os médicos. E da mesma forma a sociedade inteira teve de se tornar solidária, de não pensar só no próprio umbigo, de pensar que a continuidade do sistema depende de eu doar também uma cesta básica para quem está precisando, né? Porque causou muito baixa renda para famílias que dependiam desse dia a dia. Então isso gerou uma onda, muito além do Investe Vida, isso é uma coisa que a gente consegue observar, que muitas pessoas se engajaram nesse lado social, e eu acredito que essa herança, essa riqueza que essas pessoas, da felicidade que essas pessoas que talvez antes não praticassem a caridade, que nesse momento estão praticando, isso eu espero realmente que continue, e eu tenho uma forte fé de que é a herança que nós vamos herdar positiva dessa pandemia. Sim, até assim, ressaltando até a questão das cestas básicas, a gente ganhou muita doação de empresários de Santa Catarina aqui, né, até inclusive os vizinhos ali da escola, todo mundo ajudando. E o que a gente fez? Para tentar deixar uma economia circular, a gente conseguia cestas básicas para as costureiras voluntárias, né? Então, tudo a gente está fazendo como uma forma de doação. A gente doa a máscara, mas também a gente recebe o tecido, a gente recebe a cesta básica para ajudar, e a gente criou uma corrente positiva, uma corrente do bem, né? Eu vejo que também sinto como a Sandra, que eu acho que isso vai ter sequência, eu acho que é o grande legado que a gente vai levar disso tudo, e também acho que é uma questão da gente criar oportunidades, né? Eu acho que o que a gente criou foi uma oportunidade, a gente plantou uma sementinha, muitas pessoas vieram com a gente, outras não, mas o que eu acho que é o livre-arbítrio, né? Que nesse momento é o que perdura, e graças a Deus a gente está conseguindo ajudar. E também, assim, é gratificante. Quem entra no projeto, a sensação que tem é de uma alegria imensa, porque tu está conseguindo fazer o teu papel. Eu acho que se cada um fizesse a sua parte, a gente poderia estar muito melhor como um todo. E acho que essa é a nossa grande missão. Como nos unirmos e como fazer isso acontecer. Como fazer o Brasil dar certo, como fazer a nossa cidade dar certo, como fazer esse projeto dar certo. Né? Eu acho que a receita é a mesma. A receita é a mesma, Juntos exatamente. somos mais fortes, é o nosso slogan. Exatamente. Então, acho que além das máscaras, né, se a gente evolui para outros produtos, hoje a gente tem a demanda dos jalecos, dos macacões, das máscaras de acetato, a gente também está desenvolvendo os pijamas cirúrgicos. Então, foram demandas que foram criadas porque a gente nem imaginava que existia. Né? Então, a gente teve que estudar. Exatamente. E também essa nossa ânsia, acho que a nossa vontade de servir. Né? Eu acho que isso é também importante. A gente tem essa vontade de servir, de se doar. Poxa, o que vocês estão precisando? Tá legal? O que a gente pode melhorar? Inclusive, a gente já fez alguns ajustes no meio do projeto, porque eu acho que esse contato que a gente está tendo, tanto com o empresário, tanto com os profissionais da saúde, ele virou contínuo. Né? Então não é uma coisa assim, nossa, a gente fez isso, agora acabou. Não, ele está criando demandas novas e está vindo outras demandas que a gente está desenvolvendo. E tudo é um desafio. Né? Diariamente é um desafio. Que também nos obriga a evoluir, né? Porque a gente tem que entender, tem que estudar, tem que... E o mais bacana disso tudo é essa questão da gratuidade de tudo isso, né? Tanto as costureiras que se doam e daí, de repente, a gente teve a ideia, vamos doar cestas básicas para elas, quanto as empresas de doarem os tecidos, quanto o nosso trabalho, a gente doar tudo isso num momento em que alguns estão se aproveitando, né? Porque, por exemplo, esse jaleco, algumas secretarias vieram dizer que o preço era R$6, agora está R$27. E a gente chega e diz, não, é que tá aqui, ó, é de graça, leva. Quanto tu precisa? O que está faltando? Então, acho que é num momento como esse, que a gente precisa realmente gerir uma crise, né? E o nosso governo, infelizmente, não está preparado, e isso não é uma questão do nosso governo hoje, não é o Bolsonaro, é histórico, né? A gente não tem o desenvolvimento de países como a Coreia, que conseguem dar uma resposta rápida. Não, já vamos colocar máscara em todo mundo, teste massivo, isola quem está doente. A gente não tem esse poder, a gente não tem esse controle. O Brasil é muito grande, então realmente depende da ação de todo mundo. Agora é o momento de exercer essa cidadania, né? Eu acho que também a gente ficou claro para a gente, assim, ó, não esperar as coisas. Né? Porque assim, ó, não espera do governo, não espera do vizinho, não espera de ninguém. Eu acho que a partir do momento que tu vê que tu pode fazer por ti, isso te dá um empoderamento. E eu acho que as pessoas que vieram com a gente, elas sentiram isso. Eu não preciso depender de ninguém, eu posso fazer a minha parte. E acho que esse também é o grande chamado que eu deixo para todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir. E digo assim, ó, aceita o chamado, vem ajudar, tu pode fazer a tua parte, ela parece pequena.
Para mim parece pequeno o que a gente faz, mas o resultado, gente, se cada um fizer a sua parte, é que a gente vai ter uma sociedade mais humana, a gente vai ter um lugar de convivência melhor para todo mundo. Né? E eu acho que essa é a verdadeira união, é a verdadeira consciência, né, de ser um cidadão. Porque a gente não tem que esperar as coisas dos outros, a gente também tem que agir como um cidadão. E acho que essa questão da atitude é o que nos moveu. Porque eu não consegui ficar parada vendo o que ia acontecer. E eu acho que quem nos ajudou também não conseguiu ficar ileso a pensar que pessoas iam sofrer e que tu podia estar fazendo coisas para ajudar. Né? É um momento de liderança. É um momento, até postei algo sobre isso no Instagram, a gente recebeu uma mensagem carinhosa do vice-governador da Grécia, que é meu amigo, elogiando as nossas ações lá. Eles foram muito rígidos com relação também ao isolamento social, a esse pensar no lado humano primeiro. A economia deles depende do turismo e mesmo assim tem lugares lá que não vão abrir durante o verão por consciência, né? Então a vida humana sendo colocada em primeiro lugar. E ele mandou uma mensagem pra gente e aquela mensagem me fez refletir sobre isso, que esse é um momento de líderes. É um momento que os verdadeiros líderes não podem ficar sentados no sofá. Eles têm que agir de alguma maneira a favor da sociedade. Então, acho que isso engloba a tua fala. Sim, e assim, aqui que eu queria te perguntar também, Sandra, acho que tu tem esse conhecimento, tanto de projetos, quanto essa consciência mais humana. Como é que tu imagina as coisas daqui para frente? Como é que tu vai estar vendo esse renascimento? O que pode acontecer, né, perante tudo isso que a gente vai acontecer e até em função do nosso projeto? O que a gente vai conseguir se encaixar nesse contexto? Eu acredito que o projeto será essencial. A gente tem ouvido essa fala, inclusive, de várias pessoas que trabalham no poder público, dizendo que vocês estão sendo essenciais. Essa frase me tocou muito essa semana, porque eu ouvi diversas vezes. Então, esse projeto é essencial para o momento que a gente está vivendo. O momento que a gente está vivendo está só começando, infelizmente. A gente ainda vai passar aí por uma crise um pouco mais pesada, então a gente tem que acelerar o nosso know-how e continuar trabalhando firme nele, enquanto a gente também recupera as nossas empresas, enquanto a gente mantém os nossos funcionários. A gente não pode deixar esse projeto de lado. E acredito que, o projeto vai seguir, pelo menos aí 2020 vai se arrastar por um bom tempo, até a gente poder estar seguro realmente que esse mal foi conseguido. Foi o que o presidente da OMS falou ontem, né? Se um país falhar, todos falham. Então, a gente precisa ter certeza de que esse mal vai ser erradicado do planeta para a gente poder estar tranquilo. Até lá, o Veste Vida tem que continuar a todo vapor. E acredito que depois disso é o que a gente tinha comentado, que a gente vai ter uma sociedade mais humana e mais consciente, né? Porque ou a gente aprende as coisas pelo amor ou pela dor. Isso é ditado de vó. E nesse momento, quem não aprendeu pelo amor até hoje está aprendendo pela dor e de alguma maneira esse aprendizado pelo menos vai ficar e vai nos tornar mais amorosos. Meu Deus, e é uma honra muito grande para a gente estar ali à frente disso, né? A gente está conseguindo dar sequência, assim, ó, para mim mesmo é uma transformação. Eu me descobri também nesse momento. Se empoderou mais social. Ainda mais, essa mulher maravilhosa. Exatamente, eu acho que é algo assim que tem dentro da gente, tem que aceitar o chamado. Então, a mensagem que eu tenho para dizer para todo mundo é isso. Eu acho que pode ser qualquer coisa, mas faça. Faça pelo outro, olhe as pessoas, pergunta o que eu posso fazer pelos outros. E eu acho que é isso que a gente tem que se questionar, é isso que a gente tem que evoluir. A gente está passando por uma guerra mental e espiritual. Tudo está morando dentro da nossa cabeça. É tu que vai decidir o que vai acontecer contigo. Então, a gente tem que decidir positivamente. Então, esse é o chamado que eu tenho para cada um que está aí vendo. Vamos agir positivamente. E, Sandra, qual é a tua última mensagem, então, para o pessoal que está em casa, né, para ter essa consciência, enfim, o que tu tem vontade de falar para todo mundo aí, deixar esse chamado? Acredito que é um momento que nós temos que nos fortalecer, é um momento que não dá para ir para fora, então a gente tem que ir para dentro. E ao mesmo tempo que a gente vai para dentro, a gente tem que olhar para o outro, como é o que a Mirvana acabou de falar. A Mirvana usa uma frase que eu acho linda, é tão simples. Ela liga para um secretário de saúde e pergunta: o que você precisa, como eu posso te ajudar? Então, acho que essa é uma fala que a gente vai poder ter no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas próximas. É uma fala que a gente vai poder continuar mantendo, né? No que eu posso te ajudar? Hoje a gente está lidando com uma guerra biológica, né? Que vem realmente uma enfermidade física, mas a gente tem também a guerra emocional, a gente tem tantas batalhas, e a partir do momento que a gente consegue olhar para dentro, se fortalecer,
ao ponto de conseguir olhar para o outro e ajudar, aí eu acredito que realmente nós vamos ser uma sociedade mais forte, mais humana, mais unida e que essa vida toda vai fazer algum sentido. Acho que é isso. Muito lindo, né? E só quero salientar, gente, a gratidão por cada empresário que apostou na gente, a gratidão por cada um que acreditou no projeto, acreditou no nosso trabalho, acreditou nas pessoas, Mirvana, Grazi, Sandra, que antes disso éramos pessoas, agora a gente virou projeto e está se estendendo para outras pessoas. Há mais de 300 voluntários que a gente tem hoje trabalhando ativamente dia e noite para a gente conseguir dar conta de tudo isso. E assim, gratidão a tudo que está acontecendo dentro desse projeto, que foi algo maior do que a gente imaginava. Maior do que nós, né? Maior do que nós, exatamente. E eu me sinto assim, realmente usada por um poder superior. Eu acredito que Deus, a gente teve essa vivência de precisar as coisas e não nos faltar nada. Então é uma providência divina que está nos acolhendo, que está nos abraçando e que nos faz crer que sim, nós estamos fazendo a coisa certa e sim, a gente vai seguir fazendo. Então nos acompanhe no Veste Vida, venha ser Veste Vida junto com a gente, porque você também pode fazer a diferença. Né? Então deixo aí o chamado a cada um de vocês que está nos assistindo para vir nessa jornada com a gente. Eu acho que era isso que nós tínhamos para falar hoje. Muito obrigada.